Caros alunos, este é o quarto material de apoio para as atividades remotas da disciplina Cálculo 4 e hoje nós vamos falar sobre séries de Fourier. Vamos voltar ao problema do calor. No problema do calor, nós temos que satisfazer as condições. Primeiramente, a equação derivada da função u em relação a t é igual a k vezes a derivada da função u duas vezes em relação a x. A condição inicial, u de x0 igual a f de x, então nós temos a temperatura da barra em cada ponto no instante inicial, e temos duas condições de fronteira. A temperatura nas extremidades da base é mantida a temperatura zero. Nós vimos que nós temos uma família de soluções para a equação e para as condições de contorno. Esses somatórios finitos, eles são soluções tanto da equação diferencial quanto das condições de fronteira. Acontece que para satisfazer a condição inicial, substituindo t igual a zero, nós vamos cair neste somatório. E então, para haver uma solução para esse problema, essa condição inicial, essa função que dá a condição inicial, ela tem que ser um somatório finito de senos dessa forma. E isso parece uma condição bastante restritiva. O objetivo hoje é estudar alguma condição menos restritiva, é tentar estender as possibilidades para essa f de x. Isso vai ser feito através de uma série. Primeiramente, vamos rever os conceitos importantes de convergência pontual e de convergência uniforme. Então, seja Fn uma sequência de funções numéricas com domínio em D. Dizemos que a sequência converge pontualmente para a função f, também com domínio em D, se para todo ponto do domínio, a sequência formada por Fn de D converge para f de D. Então, cada valor fixado para D cria uma sequência numérica. Cada Fn de D é um número. Então, para cada D que é fixado, é criada uma sequência numérica. E a sequência de funções converge para a função f se cada uma dessas sequências geradas converge. A convergência uniforme é um tipo especial de convergência. Por quê? Convergir pontualmente significa o seguinte: para cada epsilon maior que zero e para cada d, ou seja, fixado um d, eu tenho que ter um epsilon maior que zero. Dado um epsilon maior que zero, tem que existir um número n, ou seja, um ponto da sequência, a partir do qual, ou seja, se um elemento da sequência está a partir do enésimo termo, a distância dele para o f de d é menor do que epsilon. Isso tem que acontecer para cada d. Acontece que pode ser que não exista um n que sirva para todo d. Para cada d existe um ponto n na sequência. Bem, a partir daquele n, a distância do Fn de d para o f de d é menor do que epsilon. Para cada d fixado existe um n. Mas pode ser que não exista um n que sirva para
todo valor de D, para todo D. E a convergência é uniforme quando, dado um epsilon, existe um n que sirva para todo valor de D, para todo valor do domínio. E a convergência uniforme, nós vimos, ainda estamos fazendo uma revisão, nós vimos que ela tem propriedades interessantes, propriedades importantes. Se a sequência fn converge para a função f uniformemente, então, se fn é contínua para todo n, ou seja, se as funções fn são contínuas, então a f é contínua. Ou seja, uma sequência de funções contínuas convergindo uniformemente converge para uma função contínua. Outra propriedade. Se essas funções fn são deriváveis e a derivada converge uniformemente no intervalo AB, e se então a sequência das derivadas converge no intervalo AB, e se a sequência fn de D converge para algum valor de D no domínio, né? Então nós precisamos ter a convergência das funções derivadas no intervalo inteiro e a sequência da função em algum ponto. Então nós sabemos que a sequência fn converge para uma função f e mais. Nós sabemos que a derivada dessa função f para a qual ela converge é justamente essa sequência g. E a terceira propriedade é que se as funções fn são integráveis no intervalo AB, então a função f para a qual elas convergem, essa sequência converge, é integrável no intervalo AB. E mais do que isso, a sequência das integrais converge para a integral da função f. Isso é muito poderoso, porque se nós tivermos uma série, nós podemos derivar membro a membro, nós podemos integrar membro a membro. Isso nos permite resolver o problema do calor por séries. Se nós temos uma série, agora imagina, nós vimos que essas sequências, esses somatórios finitos eram solução. Um somatório desses com n variando de 0 até k era de parcelas desse tipo, era uma solução, tanto da equação diferencial quanto das condições de fronteira. Agora, se nós tivermos uma convergência uniforme dessa série, essa série, esse somatório infinito, também vai ser solução da equação diferencial e das condições de fronteira. Isso é verdade porque se a convergência for uniforme, então, considerando a função, se a f é dada por essa série, a derivada dela é dada pela derivada dessa série termo a termo. Então, a derivada, se a u é dada por isso daqui, por essa série, então a derivada da u em relação a t vai ser a derivada da série termo a termo em relação a t. E se nós estamos derivando em relação a t, isso aqui é uma constante. Nós temos cada uma dessas parcelas é separável. Isso aqui é uma constante quando nós estamos derivando em relação a t, isso aqui é uma constante quando nós estamos derivando em relação a x.
é um somatório infinito de parcelas, de funções que são separáveis. Cada uma dessas parcelas satisfaz a equação diferencial e as condições de fronteira. Como essa equação é linear, e nós obtemos a derivada dessa u derivando a série termo a termo, essa série também vai ser solução da equação diferencial e das condições de fronteira. E agora, desta vez, para que o problema tenha solução, nós precisamos que a f de x seja um somatório finito ou infinito de coisas do tipo Cn seno de npx sobre L. Então, nós abrimos o leque dos problemas que nós conseguimos resolver. Antes, nós precisávamos que a f necessariamente fosse um somatório finito de parcelas de seno. E agora, nós ampliamos o nosso horizonte e a f pode ser um somatório infinito, desde que essa convergência seja uniforme. Então agora nós vamos olhar para esse problema de uma maneira mais ampla. Nesse caso, nós precisávamos de que a f fosse um somatório, um somatório infinito, não, uma série de senos. Em outras situações, nós vamos precisar de uma série de cossenos. Então, vamos abordar o problema mais geral e perguntar quais são as funções que podem ser expressas como um somatório infinito, como uma série envolvendo cossenos e senos. Vamos abordar esse problema que vai servir para outros problemas da corda, que nós vimos na outra lista de exercício, tantos outros problemas. Primeira coisa, seno e cosseno são funções periódicas. O seno de npx sobre L tem período 2L sobre N. Então, vejamos bem. Se nós substituirmos x por x mais 2L sobre N, nós vamos obter seno de nπ sobre L. Aqui no lugar do x nós temos x mais 2L sobre N. Isso aqui vai ser igual a seno de nπx sobre L mais 2π. Mas como 2π é o período da função seno, isso é igual ao seno de nπx sobre L. Então 2L sobre N é um período para nπx sobre L. De fato, ele é o menor período, ele é o período fundamental. Mas eu não vou provar isso aqui. E para o cosseno é análogo. Então, se a nossa função f puder ser expressa como uma série, ela necessariamente vai ter que ser uma função periódica com período 2L. Vejamos, f de x mais 2L, substituímos x mais 2L na série, e como nós vimos, cosseno de np x mais 2L sobre L é igual ao cosseno de npx sobre L. E seno de np x mais 2L sobre L é o seno de npx sobre L. Então, nós vamos cair aqui novamente na f de x. Então, nós temos que a f necessariamente é uma função contínua, é uma função periódica com período
2L. Então, já é uma exigência que precisa ser feita para F. Mas isso não é uma limitação para o problema do calor na barra. Então a função f necessariamente tem que ser uma função periódica. E se ela não for uma função periódica? Vejam bem que no problema da barra, a função f está definida entre 0 e L. Então, a função f pode ser estendida para uma função, porque vejam bem que a série ela está definida para todos os valores reais, ela pode ser definida para qualquer valor real pode entrar aqui no lugar desse x. Então, nós podemos estender essa f de menos L até L e estender essa função de forma que ela seja periódica. Então, na realidade, nós vamos substituir, vamos calcular uma série que é a série não da função f, mas é a série de uma extensão da função f que pode ser perfeitamente periódica. E como essa série ela nos dá o valor dessa extensão de f, de uma função que é uma extensão de f, quando essa função está restrita ao intervalo 0L, ela é justamente a função f. Então, isso não traz restrição nenhuma. Continuando. Nós queremos pesquisar quem vai ser a série da função. Se existir uma série de senos ou uma série de cossenos para a função, nós queremos saber quem ela é. Nós vamos proceder heuristicamente, novamente. Então, relembrando, o que é um procedimento heurístico? Um procedimento heurístico é um procedimento onde nós não sabemos se existe uma solução, mas nós vamos supor que a solução exista. E vamos trabalhando até encontrar quem será aquela solução. Se ela existir, ela vai ser esta. Para isso, nós vamos precisar de relações de ortogonalidade para procurar essa função. Temos isso como pré-requisito. Então, nós vamos usar aqui certas equivalências trigonométricas, certas identidades trigonométricas. Então, lembra que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, seno de M mais N alfa é igual a seno de M alfa cosseno de N alfa mais cosseno de M alfa seno de N alfa. E seno de M menos N alfa é seno de M alfa cosseno de N alfa menos cosseno de M alfa seno de N alfa. Agora, se nós fizermos a primeira, né, fizermos aqui o somatório, a primeira mais a segunda, o somatório dessas duas equações, nós vamos obter, de um lado, seno de M mais N alfa mais seno de M menos N alfa, que é o que está aqui, e do outro lado nós vamos obter 2 vezes seno de M alfa cosseno de N alfa, que é o que está aqui. 2 vezes isso aqui vai sumir. Dividindo os dois lados por 2, vai sumir o 2 daqui e para cá vem 1/2. Então, nós vamos ter esta identidade trigonométrica, que serve para
transformar um problema, para resolver problemas aqui de seno vezes cosseno. Então, se nós temos um seno vezes um cosseno, nós conseguimos transformar isso numa soma de dois senos. Isso vai ajudar a fazer a integração. E agora, se nós utilizarmos agora a identidade do cosseno, cosseno de m mais n alfa é igual a cosseno de m alfa, cosseno de n alfa menos seno de m alfa, seno de n alfa. Aqui nós queríamos obter uma fórmula para seno vezes cosseno. Então, nós utilizamos a identidade do seno, porque ela dá seno vezes cosseno. Agora, se nós quisermos identidades para seno vezes seno ou cosseno vezes cosseno, nós vamos utilizar a identidade da soma do cosseno da soma, porque ele nos dá cosseno vezes cosseno e seno vezes seno. Então, se nós quisermos uma identidade para seno vezes seno, é só fazer a segunda menos a primeira. Porque aqui nós vamos obter 2 seno e 2 seno e o cosseno vai sumir. Então, assim, nós obtemos uma equação para seno de m alfa, seno de n alfa. E da mesma forma, agora não subtraindo, mas somando, nós obtemos uma identidade trigonométrica para cosseno de m alfa vezes cosseno de n alfa. Essas relações de ortogonalidade vão nos ajudar a calcular integrais. Então, agora, aqui nós simplesmente copiamos as identidades que tinham sido obtidas. E agora nós substituímos o alfa pelo πx sobre L. Porque nós estamos interessados em coisas do tipo seno de m πx sobre L, cosseno de n πx sobre L. Então, nós vamos ficar agora com essas mesmas identidades, só que ao invés de alfa, nós temos um πx sobre L. Então, agora nós vamos calcular integrais. Então, para um k diferente de zero, se o k for um inteiro diferente de zero, então lembre-se que z é o conjunto dos números inteiros. Z asterisco é o conjunto dos números inteiros tirando o zero. Então, vamos começar. Calculando a integral de menos L até L do seno de kπx sobre L. Uma primitiva para o seno de kπx sobre L é menos L sobre kπ cosseno de kπx sobre L. Calculando para x igual a L menos x igual a menos L, nós vamos obter o cosseno de kπ igual a 1, cosseno de menos kπ igual a 1, isso aqui vai dar zero. A mesma conta, agora calculando a integral do cosseno, nós vamos ter aqui seno menos seno, vai dar zero vezes zero, vai dar zero. Então, se nós integrarmos, né, o seno de kπx sobre L de menos L até L, ou o cosseno de kπx sobre L de menos L até L, nós vamos obter zero. Agora vamos para as relações de ortogonalidade. Se nós integrarmos seno
de mπx sobre L vezes cosseno de nπx sobre L, de menos L até L, isso vai dar zero, pelas desigualdades, pela identidade trigonométrica que nós obtivemos. Por quê? Vejam bem, nós temos duas possibilidades. Ou o m é diferente de n, ou o m é igual a n. Nós estamos trabalhando, estamos interessados em valores positivos para m e n. Então, veja, vamos integrar aqui seno de mπx sobre L vezes cosseno de nπx sobre L. Nós temos, então, duas possibilidades. O m é diferente de n ou o m é igual a n. Se o m for diferente de n, aqui nós vamos ter uma integral com um k inteiro diferente de zero. Essa integral aqui vai dar zero. E se nós tivermos um m igual a n? Então, nós estaremos integrando seno de zero, mas seno de zero é zero. Então, essa integral aqui ela é transformada numa soma de duas integrais. Essa integral aqui dá zero, por causa dessa conta aqui, e essa integral aqui dá zero. Se o m for diferente de n, dá zero por causa dessa conta. Se o m for igual a n, dá zero porque nós estamos integrando zero. Então, a integral do seno vezes cosseno, seno de mπx sobre L vezes cosseno de nπx sobre L, é igual a zero. Não importa se o m é igual a n ou se o m é diferente do n. E para o seno? E o seno de mπx sobre L vezes o seno de nπx sobre L? Nós transformamos a integral desse produto na integral de uma soma, ou na soma de duas integrais. Agora, o que vai acontecer? Se o m for diferente do n, então aqui nós vamos ter um inteiro diferente de zero, e a integral desse cosseno vai dar zero por causa dessa conta. E a integral desse cosseno, mesma coisa, vai dar zero por causa dessa conta. Acontece que se o m for igual a n, então a integral deste cosseno aqui vai dar zero por causa dessa conta. Acontece que a integral deste cosseno aqui não vai dar zero. Se o m for igual a n, nós vamos integrar cosseno de zero, que é 1. Então, nós estamos integrando 1 vezes meio, nós estamos integrando meio de menos L até L. Então, a primitiva para meio é x sobre 2, então nós temos x sobre 2 de menos L até L. Isso vai dar L. Então, a integral do seno de mπx sobre L vezes seno de nπx sobre L é igual a zero se o m for diferente do n. E é igual a L se o m for igual ao n. E mesma coisa para o cosseno de mπx sobre L vezes cosseno de nπx sobre L. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Se o m for diferente do n, então essas duas integrais aqui são zero por causa dessa conta. Mas se o m é igual a n, essa integral vai ser zero, mas a integral disso daqui vai ser L, porque o que nós vamos estar integrando é cosseno de zero, que é 1. Então, isso nós resumimos aqui. A integral de seno de mπx sobre L vezes cosseno de mπx sobre L é zero, e de seno vezes seno é zero se o seno
é diferente de n e L se o m é igual a n. Então, aqui um errinho no slide. E mesma coisa para o cosseno. Essa integral é igual a zero se o m é diferente de n e ela é L se o m é igual a n. Agora vamos para os coeficientes de Fourier. E agora vai ficar claro por que aqui foi definido meio de A0 e não simplesmente A0. Vamos calcular quem são esses coeficientes. Aqui A0, AN e os coeficientes BN. Bem, para calcular o coeficiente A0, nós simplesmente integramos a função de menos L até L. Isso dá o... E vamos ver o que acontece. Né? Vamos ver o que acontece se nós integrarmos essa função, a função aqui de menos L até L. Nós vimos que se a convergência for uniforme, então lembrando que nós estamos num procedimento heurístico. Nós não afirmamos que a solução existe. Nós não afirmamos que a série converge uniformemente. Nós estamos dizendo que se ela convergir uniformemente, nós podemos fazer a integral. Se nós pudermos fazer a integral membro a membro, né, se a integral da função for a integral da série, dos termos da série membro a membro, como é o caso se nós tivermos uma convergência uniforme, então integrar a f é integrar a série membro a membro. Então, vamos ver o que vai acontecer na primeira integral. Nós vamos integrar meio de A0. Essa conta nós já fizemos. Isso aqui é uma constante que pode vir para fora. Então, meio A0 integral de 1. E a integral de 1 de menos L até L é 2L, que vai cortar com esse meio e vai dar L a 0. E as outras integrais? Nós vimos que a integral de cosseno de nπx sobre L de menos L a L é 0 e que a integral de menos L até L de seno de nπx sobre L também é 0. Então, todas essas outras integrais aqui do somatório zeram. Sobra apenas esse primeiro membro, essa primeira integral, que é L a 0. Agora, o que acontece para calcular os outros termos? Nós vamos multiplicar. Então, nós vamos multiplicar. Vamos fazer a integral de menos L até L de f de x cosseno de mπx sobre L. O que vai acontecer com essa integral? Se nós estamos multiplicando f por cosseno de mπx sobre L, nós estamos multiplicando cada membro da série por cosseno de mπx sobre L. Então, nós vamos ter a integral de meio a 0 cosseno de mπx sobre L. E quando nós estivermos aqui dentro desses parênteses, nós multiplicamos cosseno de nπx sobre L pelo cosseno de mπx sobre L. E o seno de nπx sobre L pelo cosseno de mπx sobre L. Então, o que vai acontecer? Essa integral aqui nós já calculamos, ela é 0. E essas integrais, agora nós usamos as relações de ortogonalidade. Nós sabemos que essa integral aqui de seno vezes cosseno, ela é 0, independente de o m e o n serem iguais ou diferentes. E a integral do cosseno de nπx sobre L vezes cosseno de mπx sobre L? Ela vai ser 0 se o n for
diferente de m. E ela vai ser L se o m for igual ao n. Então, todas essas integrais aqui vão zerar, exceto uma. Exceto a integral de cosseno de nπx sobre L vezes cosseno de n, né? Porque m igual a n, de nπx sobre L. Essa é a única que não vai zerar. Essa integral vai dar L. Então, essa integral aqui vai dar... O que vai sobrar aqui vai ser, então, a integral, todas vão zerar, integral de menos L até L, L integral de menos L até L de AN cosseno de nπx sobre L cosseno de nπx sobre L. Isso aqui, essa integral aqui vai dar L. Então, o que vai sobrar desse somatório todo aqui vai ser um L a n. É tudo que vai sobrar desse somatório. E aqui, para obter o A, para obter o B, nós multiplicamos por seno de nπx sobre L. Então, novamente, isso significa multiplicar membro a membro por seno de nπx sobre L. Essa integral aqui zera. Essas integrais aqui todas zeram. Cosseno vezes seno. E essas integrais aqui zeram sempre que o n for diferente de m. E quando o n for igual a zero, essa integral aqui dá L. Como estamos multiplicando aqui pelo Bn, essa integral então vai dar LBN. Então, nós temos que essa integral aqui deu L a n, essa aqui deu L a zero, aqui deu L a n, aqui deu LBN. E se nós dividirmos aqui ambos os membros, nós temos que isso aqui é igual a LBN. Se nós dividirmos ambos os membros aqui por L, nós vamos obter justamente isso, que o A0 é 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x dx. A n é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de n, cosseno de nπx sobre L dx. E Bn é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, seno de nπx sobre L dx. Então, nós sabemos que se existir uma série em senos e cossenos, uma série dessa forma, se a função f puder ser dada por uma série dessa forma, os coeficientes dessa série são calculados dessa maneira. Assim é calculado o A0, assim é calculado o AN para cada n, assim é calculado o Bn para cada Bn. Então, vejam que esse procedimento que nós usamos foi um procedimento heurístico. Nós estamos dizendo que, se existir alguma solução, que se existir uma série dessa forma, os coeficientes dessa série são esses. Se existir. Agora vamos para um caso particular interessante. Se a função tiver paridade, se ela for par ou ímpar, essas fórmulas podem ser simplificadas. Então, seja uma função aqui g qualquer. Isso que nós vamos fazer agora vale para qualquer função g. A integral de menos L até L de g de x dx é igual à integral de menos 0 até L de g de x dx mais a integral de 0 até L de menos L até 0 mais a integral de 0 até L. Até aí tudo bem. Agora nós vamos manter
essa integral aqui como está. E nessa daqui nós vamos fazer uma mudança de variável. Nós vamos fazer uma mudança de variável do tipo y igual a menos x. Se nós fizermos uma mudança do tipo y igual a menos x, vai ficar aqui dentro um menos y, enquanto o x vai de menos L a 0, o y, né, o menos x vai de L a 0 e o dy é menos dx. Então, esse menos fica aqui. Então, nós fizemos uma mudança de variável, y igual a menos x, e depois simplesmente renomeamos a variável. A variável que chamava y, nós renomeamos como x. Então, isso aqui seria, aqui ficou menos x, aqui ficou o menos x, que era o y, aqui ficou um menos dx, que seria o dy, e aqui ficou variando de L a 0, porque se o x varia de menos L a 0, o y varia de L a 0. Agora nós vamos inverter essa integral. Aqui nós estamos integrando de L até 0, agora nós vamos integrar de L até 0. Fazendo isso, o sinal muda. Então, nós temos a integral de 0 até L de g de menos x dx, mais a integral de 0 até L de g de x dx. Agora, se g for uma função par, então g de menos x é igual a g de x. Então, a integral de 0 até L de g de menos x dx é a integral de 0 até L de g de x dx. Então, aqui o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter duas vezes a integral de 0 até L de g de x dx. E se a função for ímpar, nós vamos ter que o g de menos x vai ser igual ao menos g de x. Então, a integral de 0 até L de g de menos x vai ser menos a integral de 0 até L de g de x dx. Então, nós vamos ter que essa integral aqui vai ser 0. Bem, agora vamos ver mais uma coisa interessante aqui a respeito do produto de funções pares e ímpares. O que acontece quando nós temos um produto de funções pares e ímpares? Isso aqui que nós vimos no slide de cima vai nos servir para simplificar a série de Fourier, para obter séries só em seno ou só em cosseno. Só que isso vai depender da paridade da f, mas nós vamos ter que estudar não somente a paridade da f, mas a paridade da f vezes cosseno, ou a paridade da f vezes seno. Cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar. Então é importante saber o que acontece com o produto de funções pares ou funções ímpares. Então sejam P1 e P2 duas funções pares. Então o produto de duas funções pares é uma função par. Como se vê isso? P1 vezes P2 de menos x é P1 de menos x vezes P2 de menos x. Acontece que se P1 e P2 são pares, então Pu de menos x é P1 de x. E P2 de menos x é P2 de x. Isso é o P1 vezes o P1 P2 de x. Então, a função P1 P2 ela é uma função par. O produto de duas funções ímpares é uma função par. Então, se eu tenho uma função I1 e 2, duas funções ímpares, o produto delas então vai ser par. Então, quem é
Quem é I1, I1 e 2 de menos x? Ele é o I1 de menos x vezes I2 de menos x. Acontece que I1 é uma função ímpar e I2 é uma função ímpar também. Então, I1 de menos x é menos I1 de x, e I2 de menos x é menos I2 de x. Menos com menos dá mais. Obtivemos uma função par. E o produto agora vai ser análogo. O produto de uma função par por uma função ímpar vai ser uma função ímpar. Então, Pi de menos x é P de menos x e de menos x. Acontece que P é par e I é ímpar, então isso vai ser P de x menos I de x. Isso vai ser menos P de x vezes I de x, que é o menos P vezes I de x. Então, essa é uma função ímpar. Agora vamos ver como fica a série de Fourier de uma função par. Então, digamos que a função f seja par. Se f é par, f vezes o cosseno de npx sobre L é par, porque então nós temos o produto de duas funções pares. E f de x vezes o seno de npx sobre L é ímpar, porque nós temos o produto de uma função par por uma função ímpar. Então vamos agora fazer o cálculo dos coeficientes. Então, o coeficiente A0 ele vai ser 1 sobre L, integral de menos L até L de f de x dx. Nós observamos, mostramos lá atrás, que se a função f for ímpar, essa integral dá zero. Se essa função for par, essa integral vai dar duas vezes a integral de 0 até L de f de x dx. Então, essa integral aqui, sendo essa função par, essa integral aqui vai dar 2 integral de 0 até L de f de x dx. E a n? A n vai ser a integral 1 sobre L vezes a integral de menos L até L de f de x cosseno de npx sobre L dx. Agora, nós temos o produto de uma função par por outra função par. Temos o produto de duas funções pares. Então, novamente, isso vai dar duas vezes a integral de 0 até L da função. Então, nós temos 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x cosseno de npx sobre L dx. E o cálculo do coeficiente Bn? É 1 sobre L, integral de menos L até L de f de x seno de npx sobre L. Agora nós estamos integrando uma função ímpar. É o produto de uma função par por uma função ímpar. É uma função ímpar. Essa integral dá zero. Então, o que acontece? Se Bn é zero, Bn são os coeficientes dos termos em seno. Então, os termos em seno somem, sobram os termos em cosseno. Então, a série de Fourier de uma função par é uma série em cossenos. Então, ela só tem, portanto, coeficientes A0 e os coeficientes AN, que eles podem ser obtidos como integral, não de menos L, não como 1 sobre L integral de menos L até L, mas de 2 sobre L integral de 0 até L. Então, isso simplifica bastante as contas. E se f for uma função ímpar? O raciocínio é totalmente análogo. Então, a f vezes cosseno vai ser ímpar, uma função ímpar vezes uma função par, e f vezes seno vai ser uma função par, porque ela é o produto de duas funções ímpares. Então, aqui, a integral da função ímpar é zero, a integral da função ímpar é zero, a integral da função par
não é zero. Então agora nós vamos obter uma série em senos. Agora zeraram os coeficientes A0 e AN. Sobraram os coeficientes Bn. Então o que nós obtivemos é uma série em senos. Então voltando mais uma vez ao problema do calor. Nós na realidade não estamos estudando essa F, nós estamos estudando uma extensão dela. E se nós precisamos de uma série que seja uma série de senos, isso novamente não é uma restrição. Não é nada problemático, porque nós não estamos olhando, na verdade, para a série de f, nós estamos olhando para uma série de uma extensão da função f. E nós podemos estender essa função f como uma função ímpar. Se nós estendermos essa função f como uma função ímpar, nós vamos obter uma série de senos. Então nós vamos vamos tomar g como sendo uma extensão da f de que maneira? G de x é igual a f de x, se o x estiver entre 0 e L. Agora, g de x é igual a menos f de x se x estiver entre menos L e L. Então aqui nós já obtivemos uma função ímpar. E nós precisamos de uma função periódica. Então, isso aqui simplesmente diz que nós estamos estendendo a função periodicamente. Nós estamos dizendo que se um x é igual, se nós temos um y aqui entre o menos L e L, e nós temos um x que é igual a esse y mais 2kl para algum k inteiro, então o g de x é igual ao g de y. Isso aqui simplesmente é estender a função periodicamente. Então, nós tomamos essa g é uma extensão da f periódica ímpar. Então, a série de Fourier dela vai ser uma série de senos. Então, voltando aqui para a solução do problema, se houver então uma solução separável para o problema, ela é um somatório infinito de senos, onde cada seno é dado por aquela expressão. É 2, onde cada cn, cada coeficiente desse, é dado pela expressão 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, seno de npx sobre L dx. Agora, nós temos aquele problema. Todo o nosso procedimento foi heurístico. Olha, se a solução existir, ela vai ser dessa forma. E agora nós vamos dar o teorema de Fourier. A demonstração dele é delicada, ela está no livro do de Jairo, ela basicamente é um capítulo do livro, então se nós tivermos tempo nós vamos dar uma pincelada nela, mas nesse primeiro momento nós vamos simplesmente dar o teorema, simplesmente enunciar o teorema. Então o teorema de Fourier responde a nossa pergunta. Qual pergunta? Olha, nós sabemos que se existir uma série, a série é daquela maneira que nós encontramos. Os coeficientes são dados daquela maneira. Essa série é chamada série de Fourier. Se existir uma série, se f puder ser representado por uma série de senos e cossenos, essa série é justamente a série de Fourier. E o teorema de Fourier diz o seguinte: se a função f
for seccionalmente diferenciável, então o que quer dizer isso? Se eu pegar um intervalo qualquer, se eu pegar um intervalo aqui de comprimento 2L no domínio da função, a menos eventualmente de uma quantidade finita de pontos, a função é derivável. Ela é derivável em todos os pontos, exceto eventualmente em numa quantidade finita, em algum conjunto finito de pontos ali no meio, em qualquer intervalo ali de comprimento 2L. Isso é ser seccionalmente diferenciável. Além disso, ela tem que ser periódica de período 2L. Se essas duas coisas acontecerem, se ela for seccionalmente diferenciável e for periódica de período 2L, então a sua série de Fourier converge em cada ponto x para a média dos limites laterais. Então, se eu tenho um ponto de descontinuidade e ponto de descontinuidade de primeira espécie, então quer dizer que os limites laterais existem. Eles existem, são diferentes. Isso é uma descontinuidade de segunda espécie. Então, se nós tivermos de primeira espécie, se nós tivermos uma descontinuidade de primeira espécie, ou seja, se os limites laterais existirem, então a série de Fourier ela converge para a média dos limites laterais. Do limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda. Então, isso para os pontos de descontinuidade. E onde a função for contínua? Então, onde a função é contínua, os limites laterais são iguais. Então, o que vai acontecer se nos pontos de continuidade, nos pontos onde a função é contínua, a série de Fourier converge justamente para o f de x. Então, se nós acrescentarmos aqui uma condição, pedimos para f ser contínua em todos os pontos, seccionalmente derivável. Então, quer dizer que em alguns pontos ela pode ser contínua, mas não derivável. Então, contínua, seccionalmente derivável e periódica de período 2L, então a sua série de Fourier converge para ela. A série de Fourier da função converge para a função. Então, este é o teorema de Fourier. É um corolário do teorema de Fourier. É o caso particular onde a função é contínua. Então, a resposta está dada de quando a série de Fourier converge para a função. A série de Fourier da função converge para a função quando ela é contínua, seccionalmente diferenciável e periódica de período 2L. Agora nós vamos ver uma aplicação, fazer um exercício. Nós vamos dar aqui a equação. Essa equação aqui representa uma onda quadrada. Então, o que é isso? Como é que é a onda quadrada? Ela de menos π até zero, ela é zero. Aí no zero, então imagina aqui, de menos π até zero é zero. Aí ela dá um pulo. Né? Em zero, ela é meio. E aí em zero ela é meio. E aí ela continua. De zero até π, ela é 1. Então ela vem 0, 1, e aqui nós simplesmente definimos a f novamente para ela ser periódica. Isso aqui simplesmente estamos estendendo a f periodicamente. Então ela vem aqui, depois continua aqui em cima 1, depois vem aqui embaixo de novo 0, depois aqui em cima de novo 1, embaixo de novo 0, em cima
de novo 1. Então, isso aqui é o que nós chamamos de onda quadrada. Ela vem fazendo esse movimento. Aqui ela dá um salto e ela vem fazendo esse movimento. Então, vamos calcular a série de Fourier da onda quadrada. Vamos calcular os coeficientes de Fourier. Então, fazendo essas contas aqui, o coeficiente A0, agora nós estamos usando um L igual a π. Nós definimos aqui, olha, de menos π até 0, 0 até π. Estamos vindo, então, de menos L até L, onde o L é igual a π, de menos π até π. Né? Aqui deveria ser π no lugar de L. Bem, então o A0 é 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x dx. Aí acontece que nós vamos dividir a integral em duas partes, porque essa função ela é 0 de menos π até 0 e ela é 1 de π até 0. Então, integral de menos π até 0 de 0 vai ser 0, e nós vamos ter mais a integral 1 sobre π, integral de 0 até π de 1 dx. Então, essa integral aqui deu 0, a integral de 1 é x, então 1 sobre π vezes x de 0 a π. Substituindo π, quando eu substituir o 0 vai dar 0, substituindo π vai dar 1. Agora vamos fazer o cálculo do coeficiente AN. Mesma coisa. Vamos fazer 1 sobre L, 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x, cosseno de nx dx. Aí, novamente, separando em duas, porque de menos π até 0, a f é 0, e de 0 até π ela é 1. Então, vai sobrar essa integral aqui. Então, uma primitiva para cosseno de nx é seno de nx sobre n, que é o que ficou aqui. Calculando em π, calculando em π, 0, vai dar seno de nπ 0, seno de 0, 0. Zerou. Então, o AN zerou. O A0 deu 1 e o AN para o N diferente de 0 deu 0, zerou. E o BN? O BN vai ser 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x seno de npx. Aí, novamente, separando em duas partes, a primeira parte zera. Uma primitiva para seno de nx é menos cosseno de nx sobre n. Então, está aqui a primitiva. Então, calculando de 0 até π. Então, nós vamos ter menos 1 sobre nπ, cosseno de nπ, menos cosseno de 0. Agora, o que acontece é que cosseno de 0 é 1. E cosseno de nπ cosseno de nπ é 1 se o n for par. E é menos 1 se o n for ímpar. Então, se o n for par, eu vou ter o cosseno de nπ é 1, 1 menos 1, 0. Então, se o n for par, essa integral zerou. E se o n for ímpar? Se o n for ímpar, aqui vai dar menos 1. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. Menos com menos dá mais, então 2 sobre nπ. Se n for par, então essa integral vai dar 2 sobre nπ. Então,
o A0 é 1, o AN é 0 para qualquer n diferente de 0, e o BN é 0 se n for par, e é 2 sobre nπ se o n for ímpar. Então, nós podemos escrever isso dessa maneira. Nós queremos representar aqui, queremos capturar todos os números ímpares, porque eles eram nos pares. E o que nós vamos ter? Nós obtivemos que o A0 é 1. E a série de Fourier é o quê? É meio de A0, então meio de A0 é meio de 1 é meio. Agora, nós temos um somatório de senos. O somatório é de senos, porque todos os outros AN zeraram. E onde nós temos apenas números pares, apenas multiplicadores ímpares aqui. Porque para qualquer K, 2K mais 1 é ímpar. E aqui nós percorremos toda a família dos ímpares, fazendo K variar de 0 a infinito, nós percorremos toda a família dos ímpares através desse 2K mais 1. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos substituir x igual a π sobre 2. Não, quem é f de π sobre 2? Então, a função f, ela é 0 de menos π a 0. E ela é 1 de 0 até π. π sobre 2 está entre 0 e π. Então, para todo mundo, para todos os valores de x que estão entre 0 e π, f de x é 1. E como π sobre 2 está entre 0 e π, o f de π sobre 2 é 1. Então, substituindo x igual a π sobre 2, nós vamos ter f de π sobre 2 igual a 1. E aqui nós temos E aqui simplesmente substituindo o x por π sobre 2, o que vai acontecer? Nós vamos cair nessa expressão. E agora nós vamos fazer as seguintes manipulações. Nós vamos subtrair meio aqui dos dois lados. Então, o que vai acontecer? Esse meio aqui vai subir. E aqui nós vamos ficar com 1 menos meio, meio. Então, aqui ficou 0 e aqui ficou meio. Agora, nós temos 2 sobre π em todas as parcelas aqui do somatório. Então, nós vamos multiplicar por π e dividir por 2. Nós vamos multiplicar, então, por π sobre 2. Então, se aqui tinha ficado meio, meio vezes π sobre 2, vai ficar π sobre 4. E aqui o que vai acontecer? Esse 2 vai sumir e esse π vai sumir, porque nós multiplicamos a série termo a termo. Então, nós ficamos com π sobre 4, é o somatório com k variando de 0 até infinito, de 1 sobre 2k mais 1. Então, estamos percorrendo todos os ímpares. E seno de... O que vai acontecer agora com esse seno? Vamos ver. Se o k for igual a 0, nós vamos ter 2k mais 1 igual a 1. Então, nós vamos ter seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, aqui nós vamos ter 1 sobre 1 vezes 1. Para o π igual a 1, nós vamos ter, para o k igual a 1, nós vamos ter 2k mais 1 igual a 3. Então, aqui nós vamos ter 1/3. E aqui nós vamos ter o seno de 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 está lá embaixo no círculo trigonométrico, é menos 1. Então, nós vamos ter menos 1/3. E para o k
k igual a 2. Para o k igual a 2, nós vamos ter 2k mais 1 igual a 5. E o seno? Agora o seno vai dar outra meia volta no círculo trigonométrico, tá? Lá em cima ele é 1. Então vai dar mais 1/5. E quando somar mais 1 aqui no k, o que vai acontecer? De 1/5 nós vamos passar para 1/7. E o seno, o arco foi lá para a parte de baixo do círculo trigonométrico de novo. Então vai dar menos 1/7. Então, 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, etc. vai dar exatamente π sobre 4. Isso é uma coisa bastante surpreendente. Nós vimos ali, quando nós estávamos trabalhando com sequências e séries, ali no primeiro material de apoio, que normalmente é difícil saber para onde uma série converge. Então, essa série nós já sabemos ali dos critérios de convergência que nós estudamos, nós já sabemos que ela converge. Aqui pelo critério da série alternada. Agora nós conseguimos determinar para onde ela converge. Então esse é um resultado bastante interessante. Então, para essa semana é isso. Desejo a todos um ótimo resto de semana e um ótimo trabalho.